Coringa chegou aos cinemas para revelar as origens desse que pode ser um dos vilões mais amados das HQs. Só que esse não é o primeiro relato sobre o surgimento do Coringa. Não mesmo, existe mais de uma versão para a origem do Coringa, mas, curiosamente, todas as versões podem conviver pacificamente dentro do cânone do Batman. Essa é a Detective Comics de número 27. Aqui nessa revista você encontra a primeira aparição do Batman, isso num tempo em que se escrevia Bat Aí um hífen e Man. Essa revista é de maio de 1939. O Batman tem 80 anos. E quem guardou essa revista hoje é quase tão rico quanto Bruce Wayne. Uma cópia disso aqui vale uma nota preta. E não é para menos, esse é um objeto de valor histórico. Até a famosa sigla DC vem de Detective Comics. O que significa que DC Comics é Detective Comics Comics. Nessa primeira aparição, o Batman derruba um vilão gordo, careca e meio genérico num tonel de ácido. Esse vilão genérico aí não tem nada a ver com o Coringa, mas o banho de ácido tem. O Coringa só aparece nessa revista aqui. Essa é a primeira edição de Batman, publicada em 1940. Foi quando o Homem-Morcego ganhou a sua própria revista. Logo na primeira página, a gente repara que o Batman perdeu o hífen. A promessa aqui é a de dar contexto para o Batman. E a revista cumpre o que promete. Aqui aparece a história de como os pais dele foram assassinados e como ele reagiu a isso, acumulando as habilidades necessárias para combater o crime na cidade. Crime que aqui é representado pelo Coringa. Na primeira edição de Batman, ele faz a estreia dele nessa página aqui, anunciando no rádio que vai matar um ricaço e depois roubar um diamante dele lá. Tudo acontece muito rápido. Na página seguinte, o diamante já foi roubado e o ricaço foi envenenado com uma substância que fez com que ele morresse sorrindo. E o veneno usado aqui apareceu outras vezes e em outras mídias nas 8 décadas seguintes do Batman. Nessa primeira aparição, o Coringa é salvo pelo Batman. E isso também voltou a acontecer outras vezes. O Batman diz: "Você é um prêmio valioso demais para ser perdido." A frase é simbólica e ajuda a gente a compreender que tipo de relação o Batman e o Coringa estão vivendo. O relacionamento entre os dois foi mais ou menos consistente ao longo desses 80 anos. Os detalhes podem variar, mas a dinâmica é basicamente a mesma. Coringa e Batman são antagonistas, mas também são mais do que isso, tanto que na primeira edição de Batman há aquela quase declaração de amor do Batman pro Coringa. Seria difícil de dizer quantas vezes ao longo dessas 8 décadas o Batman salvou o Coringa, mas é simbólico o fato de que o Coringa chegou nos anos 90 pedindo socorro pro Batman. Àquelas alturas ele já estava acostumado a ser salvo. Esse pedido de socorro aí aconteceu num dos episódios da série animada do Batman, que foi exibida entre 1992 e 1995 nos Estados Unidos. Isso aí também passou aqui no Brasil. Em 80 anos, o Batman teve muitas chances de matar o Coringa, mas fez questão de deixar todas essas chances passarem. O que também não significa que o Coringa sempre tenha saído ileso. Essa aqui é a edição 168 da Detective Comics. Essa revista aqui foi publicada em fevereiro de 1951. Aqui, Batman e Robin perseguem um criminoso que usa um capuz vermelho. Em dado momento da história, o criminoso escapa mergulhando numa piscina de rejeitos químicos. Perto da última página, a gente descobre que debaixo do capuz vermelho estava aquele que viria a ser o Coringa. Foi nadando na piscina de rejeitos químicos que a pele dele ficou branca e o cabelo ficou verde. Essa origem do Coringa envolvendo o capuz vermelho ou banho químico ou as duas coisas, isso aqui foi contado e recontado várias vezes ao longo das décadas. No filme de 1989, dirigido pelo Tim Burton, o Batman até que tenta salvar o Coringa, só que não tem jeito não. E o Tim Burton, que dirigiu esse filme, tá na capa de The Killing Joke, uma história publicada um ano antes, em 1988. Ele tá aqui para elogiar essa obra, e com razão. A Piada Mortal, como foi chamada no Brasil, é assinada pelo Alan Moore e pelo Brian Bolland.
Talvez você já tenha ouvido esses nomes. Essa história tem pedigree, tem grife e entra fácil em qualquer lista das melhores HQs nas 8 décadas do Batman. Aqui existe esse comediante frustrado. Como as piadas dele não dão dinheiro, ele fica meio desesperado. Aí ele aceita cometer um único crime que é para alimentar a família dele. Aqui também tem o capuz vermelho e o banho químico. Seria um desserviço muito grande dar spoiler dessa HQ para você. Primeiro porque você não merece spoiler, né? E segundo, porque essa obra também não merece. Então, tudo que a gente vai dizer é que Piada Mortal tem mais uma tentativa do Batman de salvar o Coringa. O Batman protege Gotham do Coringa e protege o Coringa de si mesmo. É assim em Arkham Origins, um jogo que é de 2013. Aqui, o Batman se arrisca numa queda livre para salvar o arqui-inimigo. Why would you do that? Newsflash! I'm the one who's trying to kill you! Those were two very, very bad men. Oh, the things they've done. You really don't want to know. They deserved death. Just like Depois do soco, o Batman precisa se esforçar para escapar desse lugar. Ele deixa o Coringa nas mãos das autoridades. O jogo segue, deixando o Batman de lado por um momento e explorando a história do Coringa. O Coringa passa por uma avaliação psiquiátrica e tudo o que ele diz nesse momento é confuso e assustador simultaneamente. O Coringa chega a dizer que o Batman mudou a vida dele para sempre, com um tom quase apaixonado. E ele também mostra que tem uma relação atormentada com as próprias memórias. nothing so cruel as memory. The pointy, biting little thunderbolts, unwanted party crashers screaming through your synapses. Inescapable, unrelenting, not at all friendly. Essa relação conflituosa com as próprias memórias também é explorada em A Piada Mortal. Aqui, o Coringa define o passado como um lugar cheio de ansiedade. Ele diz, entre outras coisas, que lembrar é perigoso. Existem versões diferentes sobre o passado do Coringa. Se o público não sabe qual é a versão real, resta um consolo. Parece que o próprio Coringa também não sabe muito sobre o próprio passado. E é por isso que as versões conflitantes sobre a origem do Coringa podem entrar no cânone do Batman ao mesmo tempo. A dúvida faz parte do jogo do Coringa. Em O Cavaleiro das Trevas, o Coringa se destaca por uma cicatriz enorme no rosto. Aí, quando essa cicatriz vira assunto, parece que o passado do Coringa finalmente vai ser desvendado. Só que não. Diante desse homem, o Coringa diz que a cicatriz foi feita pelo pai dele, que era um beberrão que batia na esposa e no filho. Minutos depois, ele quer assustar essa moça. Então ele conta uma outra história sobre a cicatriz. Dessa vez, a história envolve a esposa dele, que teve o rosto desfigurado. Aí ele mesmo se cortou por solidariedade a ela. Diante do homem de meia-idade, a origem da cicatriz é um pai. Isso faz o homem de meia-idade ficar com medo. Faz ele pensar que o Coringa quer matá-lo. Diante da moça, a origem da cicatriz é uma esposa. Isso faz ela ficar com medo, faz ela pensar que o Coringa quer matá-la. O discurso do Coringa muda conforme a vítima, e ninguém nunca sabe onde está a verdade. Talvez nem ele saiba. E essa é a diferença entre o Batman e o Coringa, entre o herói e o vilão. O Batman tem uma memória dolorosa, mas ele tem coragem de olhar para essa memória, de lidar com ela. Ele perdeu os pais, mas não perdeu a cabeça. O Batman se manteve consciente da perda, e assim ele continuou no controle do próprio destino. O Coringa prefere não acessar a memória dolorosa. Ele não está consciente daquilo que ele sofreu no passado.
E por não estar consciente, ele deixa essa dor tomar conta. Sem consciência do próprio passado, ele também não pode ter consciência das atrocidades que ele comete no presente. Tanto o Batman quanto o Coringa têm um passado doído, difícil de relembrar sem chorar. A diferença é que um conseguiu lidar com a própria realidade e o outro não. E vai ver é por isso que o Batman já salvou o Coringa tantas vezes. Talvez o Batman veja no Coringa aquilo que a dor de perder os pais poderia ter feito com ele. Porque a capacidade de se colocar no lugar do outro é mais uma dessas coisas que separam o herói do vilão. Qual?